você tem alguma dor, principalmente no ombro, e não quer parar de treinar, tem medo de ir no médico, ele poder te proibir de fazer academia, fica até o final, você vai entender direitinho como deve fazer. Eu sou o Dr. Ulisses Meirelles, especialista em ombro e cotovelo. Essa semana um paciente de 44 anos chegou bem preocupado no consultório, porque estava com dor no ombro e como ele treina musculação há muitos anos, há mais de 15 anos de academia, ele não queria parar por nada. Então ele ficou muito preocupado, estava até adiando a vinda no médico, porque com medo de eu mandar ele falar para ele, não, você não pode mais treinar, você tem que parar. Então assim, o motivo desse vídeo hoje é exatamente isso. E pacientes que fazem academia são muito frequentes no nosso consultório, academia, crossfit, diversos esportes são muito frequentes no nosso consultório, e a grande maioria deles tem esse medo realmente de ter que parar de fazer atividade, de não poder praticar mais aquilo, aquele seu esporte que gosta, mas vocês vão ver que realmente nem sempre isso é preciso. Então a primeira resposta é direta, não é preciso parar de treinar. O que é preciso é fazer um ajuste naquele seu treino. É muito raro a gente indicar um paciente realmente parar de fazer alguma atividade física. A grande maioria é possível se adaptar, se ajustar, tem que ser uma lesão muito grave, algo muito incomum para a gente pedir para o paciente não fazer uma atividade física. É apenas um ajuste. Quando a dor é no ombro, um ajuste muito importante a gente fazer é evitar movimentos acima da cabeça, os movimentos que forçam muito o ombro. Principalmente o desenvolvimento, é um exercício que geralmente causa muita dor e força muito o tendão. Então esse é um exercício que a gente pede para o paciente evitar de fazer. E o supino, muitas vezes também, que é o de empurrar, muitas vezes o paciente sente muita dor e força bastante o tendão para fazer esse movimento. Então, são os dois exercícios que mais comprometem a atividade do ombro, são exercícios que a gente pede para poder reduzir. Muitas vezes não chega nem a precisar de parar, basta diminuir a carga, diminuir o peso, que ele já vai melhorar os sintomas, já não vai causar dor na articulação. É sempre muito importante o paciente respeitar o seu limite. Uma dor muscular, que a gente está acostumado a sentir 1 ou 2 dias depois da academia, é uma coisa. Agora, quando a dor que está persistente, limita o movimento, deve-se evitar, deve-se tomar esses cuidados de não fazer aquele exercício que está incomodando mais, não pegar tanto peso, dar uma reduzida na carga. Então, assim, respeite o seu corpo, respeite os sinais que ele está dando, mas não chegue a parar totalmente. Pode ficar tranquilo que isso não chega a ser necessário na grande maioria dos casos. E outra coisa muito importante é que quando você para totalmente, é até ruim, na verdade, porque há um enfraquecimento da musculatura. E grande parte dos tratamentos de lesões do ombro, a gente vai necessitar dessa musculatura estar mais forte. O manguito rotador mesmo é um músculo muito importante. Quando a gente deixa de fazer aquela atividade ou para de usar aquele movimento do ombro, ele começa a enfraquecer. E no longo prazo isso é até ruim, isso pode até piorar a dor ou piorar a lesão. Então, de forma resumida, não é preciso parar a atividade, a gente já precisa apenas ajustar aquele exercício. No caso do ombro, evite movimentos acima da cabeça, movimentos de empurrar como o supino e o desenvolvimento são os que mais forçam a articulação do ombro. Ajuste a sua carga, pega uma carga um pouco menor, que não vai te causar dor. E em todo caso, se estiver incomodando, estiver com dor, respeite seu limite. Não é pra gente sentir dor muito intensa, né? A dor muscular, toda é comum, mas com a dor que está mais do que você está acostumado a sentir, respeite seu limite e evite aquele exercício. Então, se você tem uma dor que está te limitando, que mesmo com o ajuste que você fez na carga ainda está causando dor, é hora de procurar um especialista para saber a causa daquele problema. E se você tem alguém que está evitando de ir ao médico para não ter que parar de treinar, envie esse vídeo para ele, dê um like no vídeo, para a pessoa entender que nem sempre a gente vai pedir para parar não, a grande maioria das vezes não, a grande maioria das vezes vai poder continuar com o seu treino, com a sua academia, com o seu esporte, sem limitação. Então deixe seu like aqui no vídeo, comente aqui embaixo qual exercício você tem dificuldade de fazer, se você tem medo de fazer ele por causa da dor e encaminhe seus amigos que também têm dificuldade ou têm alguma dor na academia.